Glória a Deus. Por isso, Josué, capítulo 14, versículo 6 a seguir. Glória a Deus. A gente vai folheando, vai glorificando, exaltando. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Aos homens de Judá vieram a Josué, ou os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho do Quenazeu, Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram um povo desanimar-se de medo, ou desmaiar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, perseverei no Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será a herança sua perpétua para você e para os teus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, perseverou, em outra tradução, em servir ou seguir o Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, ou conservou a minha vida, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte quanto naquele dia, para ir à guerra e para sair da guerra. Dai-me, pois, a região montanhosa, ou os montes, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenazeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, perseverou, em outra tradução, em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins. E a terra teve descanso da guerra. Amém? Feche seus olhos, o Espírito Santo de Deus continue falando conosco uma vez mais, nesta noite, através da sua palavra. Fala, meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, meu Pai, que tu sabes que precisamos escutar. Pai, fala porque a tua igreja é submissa à sua voz. Meu Pai, que não seja, meu Pai, a voz de um homem, que não seja, meu Deus, a direção do homem, mesmo que haja a instrumentalidade do homem, mas que seja somente o Senhor falando à tua igreja, porque a tua igreja ama ouvir o som da sua voz. Assim eu oro junto com a tua igreja, cremos que o Senhor falará conosco uma vez mais. E a igreja que crê diz comigo, amém? Sente-se glorificando ao Senhor. Amados, eu tenho um tema para essa mensagem nessa noite. O Espírito Santo me deu esse tema: conquistando os lugares altos pela fé. Você pode dizer isso comigo? Conquistando os lugares altos pela fé. Amados, esse texto é muito interessante, porque é um divisor de águas para Israel, mas é muito importante a gente avaliar o que está acontecendo aqui dentro do contexto. Moisés tirou o povo de Deus, que estava escravo no Egito, lá em Êxodo, e peregrinou no deserto, depois de passar o Mar Vermelho, durante 2 anos aproximadamente. Chegaram numa região chamada Cades Barneia, que era a fronteira da terra prometida, lugar onde Deus havia prometido a Abraão que daria a sua descendência. E o povo que era escravo agora foi preparado, aculturado,
para entrar na terra prometida. 2 anos eram suficientes para Deus pegar um povo escravo e dos escravos formar um povo guerreiro, aculturá-los agora, sair e tirá-los da mentalidade da escravidão do Egito, dos deuses, da divindade do Egito, para agora olhar só para um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Também levantar e edificar uma casa de adoração a Ele, um lugar em que Deus estava tabernaculando com eles. Então foi suficiente 2 anos. E aí Deus chama Moisés e diz: prepare 12 príncipes da casa de Israel, cada um representando uma tribo. Leve eles a espiar a terra. Quando eles voltarem, receba o relatório deles. E aí prepara o povo, que vocês vão tomar posse da terra prometida. A Bíblia diz que os 12 foram enviados, entraram na terra, na região de Cádiz Barneia, ultrapassaram a região ali da Jordânia, entraram na Transjordânia, e depois Cisjordânia, da além do Jordão. E a Bíblia diz que eles viram a qualidade da terra, viram que a terra realmente era como Deus havia prometido a Abraão, seu pai. Terra boa que manava leite e mel. Porém, naquela terra haviam gigantes, homens poderosos, de grande estatura, homens de guerra. A palavra do Senhor diz que 10 desses homens voltaram tremendo de medo. E deram relatório a Moisés, dizendo: a terra que o Senhor nos mandou a espiar verdadeiramente é a terra boa que emana leite e mel. São necessários 2 homens para carregar os cachos de uvas que são gerados nessa terra. Porém, a terra é terra de gigante. E eles são tão altos que diante deles nós somos como gafanhotos. A Bíblia diz que Josué e Calebe se levantaram para defender o Senhor, dizendo: não, verdadeiramente há gigantes na terra, mas a terra é do jeito que Deus nos prometeu. É terra boa, que emana leite e mel, os cachos de uvas são grandes, os homens têm que carregá-los. Nós vamos entrar na terra. Nós não somos gafanhotos, não, nós somos filhos da promessa de Deus. Nós vamos vencê-los, nós vamos dominá-los, nós vamos alimentar deles. A palavra de Deus diz que 10 espias foram suficientes para desanimar uma congregação de quase 3,5 milhões de pessoas. Desanimou. A Bíblia diz que aquele relatório negativo dos 10 espias fizeram o coração do povo de Deus desmaiar. Não foi apenas um desânimo, foi um desmaio. É como se pessoas foram arrebatadas, desmaiaram, trouxeram água para algumas. As pessoas começaram a passar mal de ouvir aquilo. Como nós podemos entrar nessa terra? Como a gente pode conquistar algo desse nível? A Bíblia diz que foi tão grande o pensamento negativo, o pessimismo que tomou conta daquele povo, o pessimismo que foi trazido pelo relatório negativo, que o povo começou a pegar pedras e apedrejar Moisés e Arão. Eu pergunto nessa noite, qual é o tipo de relatório que você tem trazido? Qual é o tipo de relatório que você, marido, tem trazido para sua casa? Para sua esposa, para os seus filhos? Qual é o tipo de relatório que nós temos como obreiro trazido ao nosso pastor, aos nossos líderes? Eu me lembro que pastoreava uma igreja em Goiânia, e o aluguel era muito caro, era caro. Eu tinha um tesoureiro. Toda vez que ele trazia o relatório era negativo. Pastor, não dá não. Não dá para pagar, não dá para pagar isso, não dá para pagar aquilo. Aí um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou: tira o tesoureiro. Aí eu troquei o tesoureiro e eu só fiz uma exigência ao meu tesoureiro novo: me traga relatórios positivos. Não, pastor, tem que ser realista. Não. Crente não tem que ser realista. Crente não vive a realidade que o homem natural vive. Nós não somos guiados pelo aquilo que a gente está vendo. Fala para o irmão que está do seu lado, segura aí na mão dele se for possível para ele. Crente não tem que ser realista. Aleluia.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que nós não somos guiados pelaquilo que estamos vendo, mas pelaquilo que cremos. Aleluia! Todo dia eu perguntava para ele, vai dar certo. Está prosperando. E prosperou. E cresceu. E Deus abençoou. Pagava todas as contas da igreja no primeiro dia. Nem o senhor faz aqui. Qual é o tipo de relatório que você está trazendo para a sua igreja? E da sua igreja? Esses aqui foram pessimistas. Jesus não mandava com pessimista. A Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jairo, Jairo fez a maior viagem, a viagem mais extraordinária que um pai pode fazer para a família. E pela família, foi buscar Jesus, foi trazer Jesus para casa. E quando chega em casa, está cheio de pessimista. O homem conseguiu trazer Jesus para casa, irmão. O homem conseguiu trazer Jesus para a casa dele, quando chegou na casa dele, estava cheio de pessimista. Cuidado, obreiro. Obreiro, irmão, homem de Deus, cuidado com aqueles que você tem deixado entrar dentro da sua casa, da sua vida, nos seus relacionamentos. O diabo infiltra pessoas ali para minar a sua fé, as suas forças espirituais. Jesus, a Bíblia diz que Jesus pegou aquele povo tudo incrédulo, tira tudo aqui. Arrancou tudo, tirou tudo, pôs tudo para fora, fechou a porta na cara dos pessimistas e realizou um milagre na casa de Jairo para a glória de Deus. Levanta sua mão ao céu, olhando para Deus e diz para ele: eu não me guio por vista, eu me guio pela fé. Aleluia! Os espias negativos estavam olhando para os gigantes, os inimigos. E Caleb e Josué naquele dia estavam olhando para os cachos de uva. Deus vai te levar na direção do seu olhar. Aleluia! É aquilo que você está vendo pela fé e crendo que Deus vai te fazer conquistar. Aleluia, glória a Deus. Tira os olhos dos inimigos e olhe para os cachos de uva. Aleluia, glória a Deus. Diga para o irmão, tira os olhos da prova, da luta, da crise. Para de ficar olhando para o PT. Tem irmão, tem gente que... Eu fico angustiado, irmão. Tem gente que é o dia inteiro o negócio do PT, e é PT, e é PT, e é Lula. Meu Deus. Tira os olhos dos gigantes. Olha para o cacho de uva. Olha para a promessa. Aleluia. Caleb não tinha olhos para os inimigos. Caleb não tinha olho para a crise. Caleb estava olhando para a promessa de Deus. Aleluia. A igreja não tem que ficar olhando para o diabo, para o inferno. O trabalho do diabo é dele. O Satanás e o anticristo está preparando o terreno para eles, mas a igreja está preparando o terreno para o céu, para as conquistas de Deus. Olhe para a promessa de Deus, igreja. Aleluia. Levanta sua mão para adorar a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Nós estamos olhando para a promessa. Aleluia. Deus disse: por causa desse rapaz, tem um espírito diferente, ele vai entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que ele pisou em um lugar muito alto. É interessante que quando o povo, Mateus chegou na terra, os espias estavam tudo lá embaixo, alvoroçado, com medo, os 10. E a Bíblia diz que Caleb subiu no monte. Olha. Irmão, quem fica embaixo arruma confusão. Deus trabalha nos lugares altos, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não, quem fica embaixo só arruma confusão. O povo ficou atônito, entra no UOL, vai tem gente que não gosta, mas fica o dia inteiro trazendo notícia da Globo, não sei o quê, é Globo News. Eu não gosto, mas está vendo. Né? Irmão, quem está subindo o monte não tem tempo para ficar olhando para as coisas de baixo, não. Ele está olhando para cima, aleluia. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, aleluia. Tira o teu olhar da terra, do lugar raso, baixo, olha para os lugares altos nessa noite, é lá que você vai encontrar com teu Deus, aleluia. Ele pisou no monte, irmão, e a Bíblia diz que Moisés nem estava lá. Mas Deus revela para Moisés que o homem estava olhando nos lugares altos, pisou nos lugares altos. Deus disse: fala para esse menino aí
Aleluia. 14, número 24. Porque dentro dele é um espírito diferente. Aleluia. Eu vou dar aquele lugar alto que ele pisou. Aleluia. A palavra de Deus diz que o povo marcha agora durante 40 anos. Depois dos 2 mais 38 anos. Porque Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo número 10, né? 1 Coríntios 10, ele fala que o povo não entrou ali na terra prometida, porque o povo se tornou idólatra, povo folgado, gostava de festas, prostituição. O povo se tornou um povo maldizente, murmurador e incrédulo, por causa da incredulidade deles. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo dá um relato dizendo que o povo de Israel, aquela geração que foi batizado nas mesmas águas, que foi batizados todos na palavra, na mensagem, na vida ministerial de Moisés, todos eles foram batizados na mesma nuvem, mas não entraram, a maioria deles, na terra prometida, porque era um povo incrédulo. Não é incredulidade, é a materialização da nossa dúvida. E quando isso é materializado, a gente murmura. A murmuração é isso, é a materialização da nossa incredulidade diante de Deus. A Bíblia diz que Deus abomina o maldizente, o murmurador. E Deus, por causa dessa murmuração, quis matar o povo de Moisés, levantar uma geração. Aí Moisés entra na frente, Deus falou, então tá bom, não vou matar, não matou. Não matou naquele dia, mas aquele povo murmurador morreu, não entrou na terra. Inclusive Moisés, não entrou. Nós temos que fazer uma análise das palavras que a gente fala no dia a dia. O que é que a gente está declarando do nosso Deus? O que é que a gente está declarando da sua promessa? O que é que a gente está declarando da sua palavra? Irmão, tudo que o inferno diz para nós, através daquilo que a gente está vendo, é o contrário daquilo que Deus diz para nós, porque nós temos que crer na promessa do Deus invisível, mas real, aleluia. O inferno vai confundir o seu olhar, Satanás vai tentar atrair a sua mente para o lugar da crise, da luta e da prova, aleluia. Mas pela fé você tem que voltar o seu olhar à promessa nesta noite, aleluia. 40 anos se passaram, eles passaram, o Jordão agora, Moisés morre, Josué agora vai conquistar a terra da promessa junto com os meninos. E agora chegou a hora de distribuir a terra. E a palavra de Deus diz que agora a partilha da terra vem, e é por sorteio, Deus dá uma revelação a Josué. Tu vai fazer um sorteio, pega todos os cabeças, Rúben, Gad e meia tribo de Manassés já ficaram na Transjordânia, já ficaram ali, mas os 9 meios, menos os levitas, Efraim, filho de José e Manassés, outra metade, vão participar daquele que era, eu creio que o momento mais solene de Israel até então, a partilha da terra, o sorteio. E quando eles foram sortear, quando Josué foi lançar sorte, Caleb se levanta, um senhor de 85 anos, ele diz, ei, contextualizando, pode me tirar dessa lista aí. Alguém pode ver o que esse homem está querendo? Tira meu nome da lista. Eu já tenho meu lugar. E não dependo de sorte, porque eu tenho uma promessa. E ela é grande, foi Deus que me fez a promessa. Aleluia. Eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite para lhe dizer, você não precisa de sorte, você não depende do acaso, de coincidências cósmicas, você já tem promessa de Deus, você já tem promessa dele, aleluia. Deus já fez uma promessa para a tua família, Deus já liberou uma promessa, já fez uma promessa para o teu casamento, aleluia. Deus já liberou uma promessa sobre os teus filhos, aleluia. Já tem uma sentença de Deus sobre a tua casa, aleluia. A tua saúde não precisa, não depende de sorte. Deus já fez uma promessa, Cleomar, aleluia. Não morre antes de eu cumprir meu propósito. Nós não vivemos dependendo de sorte. Nós temos a promessa de Deus, igreja.
Levanta a sua mão, aleluia, para adorar a Deus. Você não vive dependente de sorte, não dependemos de sorte, aleluia. Nós dependemos da promessa de Deus. Tira o meu nome da lista, aleluia. 85 anos. Josué, mas olhando para ele, 85 anos, fica comigo aqui nos vales, fica aqui comigo nos lugares mais baixos, é mais fácil. Olhando para a circunstância, 85 anos, não são 85 dias, irmão. Caleb enche o peito e disse: olha, quando os meus irmãos desanimaram o povo com relatório negativo, eu perseverei em ser fiel e seguir o Senhor, meu Deus. Eu trouxe um relatório fiel. Aleluia. Quem vai viver os grandes propósitos de Deus nessa última hora são aqueles que levam os relatórios fiéis. Ele chegou, viu a terra, tinha gigante, era difícil, tinha problema, tinha crise, mas ele disse: Deus me fez a promessa, Deus nos dará terra. A Bíblia diz que ele fala: Josué, eu pisei na terra, e aquela terra que Deus me fez pisar, Ele me fez uma promessa de conquistá-la. Eu tinha 40 anos. Irmão, ele estava com a memória vívida, lúcida. Eu me lembro do dia em que Moisés, usado pelo Senhor, servo de Deus, me fez aquela promessa: a terra em que você pisou os seus pés será sua e da sua descendência perpetuamente. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, às vezes eu fico preocupado conosco, a igreja. Há um medo do nosso futuro, o que vai ser da igreja brasileira, das famílias brasileiras. Irmãos, olhem para cá. O cenário está sendo criado, nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que ir para a guerra, para a batalha. Mas a vitória será nossa, aleluia. Nós vamos ter que subir os montes altos. Mas a vitória será da igreja, aleluia, da eclésia, aleluia. Nós vamos ter que subir os montes altos da fé, os montes altos da oração. Nós vamos ter que orar mesmo mais. Vamos ter que chorar mais, buscar mais. Subir é mais difícil. Nós vamos ter que sair da zona de conforto, pastor Lindomar. Nós vamos ter que pegar mais na palavra, amar mais a palavra, buscar mais a palavra, pregar mais, com mais ousadia e com mais fidelidade à palavra. O relatório bíblico tem que ser fiel ao Senhor, aleluia. Essa semana passada eu vi um trecho, eu já tinha visto, revi um trecho de John Piper nos Estados Unidos, um dos grandes pregadores, pedindo perdão à igreja e ao mundo, dizendo ele que em um momento a igreja americana se perdeu com a teologia da prosperidade, advento de Kenneth Hagin, Morris Cerullo, outros pregadores pregavam nessa linha, e ele também se envolveu com isso, mas ele disse: o propósito da igreja não é esse, o propósito da igreja é implantar o reino dos céus na terra. A maior riqueza de um homem é a presença dele, a presença de Deus em sua vida, aleluia. John Piper pediu perdão de uma forma mundial. Não existe esse negócio de teologia da prosperidade. O que existe é um Deus que abençoa o seu povo, independente da circunstância da vida. Um Deus que guarda, que protege, que abre porta, fecha, ninguém abre, aleluia, glória a Deus. Um Deus que cuida da igreja, esse é o Deus que nós servimos, aleluia. Trouxe um relatório fiel. Irmãos, homens de Deus, nessa geração, igrejas, ministérios que vão alcançar lugares altos em Deus, são aqueles que trazem um relatório fiel da palavra. Sabe por que Deus tem honrado vocês?
o relatório. É difícil trazer um relatório diferente da multidão. E às vezes, aquele que é pregador, que é pastor, que tem responsabilidade nessa geração, as pessoas ficam preocupadas com aquilo que está dando certo, não com o que é certo. Conversava com um pastor amigo meu esses dias, mas está dando certo, mas não é certo. Irmão, olha para cá, Deus não colocou a igreja aqui para a gente dar certo. Deus colocou a igreja aqui para a gente fazer o que é certo. Deus não colocou a igreja aqui para ter prazer, mas propósito. Pega na mão do irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus não tem prazer para você. Deus tem propósito. Mesmo que muitas vezes o propósito dele contrariar o seu prazer. Fica com a palavra, fica com o relatório fiel. Aleluia. Por que que esse homem de 85 anos se levanta com essa ousadia e Deus prepara para colocá-lo na terra? Relatório fiel. Por que que esse homem de 85 anos não vai participar da lista do sorteio? Ele diz: eu perseverei em ser fiel ao Senhor. Hipomene, o grego, xará, que quase Sara, né? No hebraico. Alguém que não pode ser demovido do lugar onde está. Que tem muita rigidez e muita força. Nós precisamos voltar a ter uma mente voltada para Cristo. Aos Hebreus 12 ele diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e sustentador da nossa fé. O original ali, o consumador, significa aquele que nos faz acreditar e também nos faz viver o dia da promessa. Aquele que fez a promessa e é fiel para cumpri-la, aleluia. Olhando para Jesus, aleluia, glória a Deus. O relatório fiel e perseverança em seguir o Senhor. A Bíblia diz que ele não foi fiel ou perseverou em seguir Moisés, ou perseverou em seguir Josué, embora ele tenha sido alguém fiel a eles. Mas ele diz: eu perseverei em seguir e servir o Senhor, meu Deus. Quem persevera em seguir homens, uma hora falha. Falha com os homens. Mas quem persevera em seguir a Deus dos homens, não falha com Deus e não falha com os homens. Por que que um homem de 85 anos agora está subindo os lugares altos para conquistar a promessa de Deus? Perseverança. A gente está sendo demovido facilmente do nosso lugar, irmão. Eu me lembro de um relatório de uma tia minha, testemunho. Ela queria os lugares altos de uma família abençoada na presença de Deus. Mas o marido, incrédulo, permitia ela ir para a igreja só à tarde. As meninas não podiam ir, tinham 2 filhas e um filho. Meu primo também não podia ir. E ele não gostava de crente de igreja. E ela só podia ir à igreja no dia que ele não estivesse em casa. Mas ela não se conformou com aquele lugar, com aquele vale. Ela queria os lugares altos. Ela quis subir no monte. E ela fez uma aliança com Deus. Arrumou um pastor ousado, Moisés. Fez uma campanha e estava indo todo dia orar. E naquele dia ele disse para ela: olha, vou estar em casa e eu não quero que você vá. Ela disse: eu vou ter que ir, porque uma campanha eu não posso quebrar. Subir o monte não é fácil. Desafiar os inimigos do monte não é fácil. E ela foi assim mesmo. E ele disse: se você for, você morre. Foi lá, pegou o 38. Era empresário, mas era ex-PM, ex-tenente da PM, meu tio Antônio, saudosa memória. Colocou em cima da mesa de centro da sala e disse: pode ir. E ela foi. Acredito que ela foi com o coração batendo mais forte, mas a visão dela não estava no gigante, estava na promessa, nos cachos de uva, aleluia.
eu vou, o projeto é uma família abençoada. Esse homem que está me ameaçando vai comigo para a igreja. Minhas filhas que não podem ir para a igreja vai adorar a Deus, vai batizar, vai servir a Jesus. Vão ser profetas, vão ser ministros, vão ser missionários, aleluia. E ela foi. E quando ela volta, ele não diz uma palavra, mandou todos os funcionários embora, trancou as meninas no quarto, meu primo no outro, e acompanhou ela subindo a escada. E quando ele, no relato que ele diz, vê ela estava de joelho, ele diz que uma força, um ódio, uma fúria tomou conta dele. Ele pega aquele 38, descarrega nela. E quando ele abre os olhos, ele vê sangue por todo quanto é lado, porque o diabo é assim, irmão. Muitas vezes a gente vai pregar nos presídios, muita gente fala para a gente que é inocente, que não foi ele. Eu lembro do Monteiro é um diretor do presídio, diz, pastor, todo preso aqui é inocente. Mas tem coisas que é possessão maligna, o cara se levantou, o diabo pegou ele matou, depois o diabo saiu, ele ficou desesperado. E foi assim com meu tio, ele disse que via sangue, ele mesmo gritando, abriu a porta, os meninos foram chamar um bombeiro, daqui a pouco chegam os paramédicos, os bombeiros, chega a polícia militar, vai subindo todo mundo. E quando eles chegam no quarto, um dos bombeiros dispara. E ele gritava, sangue, a única coisa que ele faz, sangue, sangue. E o bombeiro diz, mas essa mulher morreu de joelho. Aleluia. Tudo picado de bala. O quarto, o lugar onde ela estava, aquele perímetro ali. Ele gritava sangue, e o bombeiro, para, calma. Ele chegou perto do bombeiro e disse, vamos ver como é que estão os sinais vitais. Aleluia. Minha tia Lu estava de joelho, clamando, o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Naquela hora o paramédico vê, aleluia, que ela não estava morta, estava viva, clamando o sangue de Jesus. Meu tio entendeu o que estava acontecendo, caiu de joelhos vendo, verdadeiramente o Deus dessa mulher é Deus. Paramédico aceita Jesus, bombeiro aceita Jesus, policial aceita Jesus. O meu tio dobra o joelho no chão, reconhece Jesus como um Senhor, o único Senhor e Salvador da sua vida. E a família daquela mulher sobe o monte da adoração na presença de Deus, aleluia. Levanta a sua mão para adorar, aleluia. Persevere em ser fiel ao Senhor, aleluia. Deus vai te dar os lugares altos da terra. Quem crê nessa palavra? Por que um homem de 85 anos agora pede os lugares altos em Deus? Ele disse, olha, há 45 anos Deus me fez a promessa. E eu me lembro, Ele guardou a promessa. A palavra de Deus diz aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Olha para cá. Quantas promessas Deus tem feito e a gente não tem guardado? Quantas palavras são liberadas? Às vezes a gente aqui não tem não, mas tem lugar que tem. Lá na sede de vez em quando aparece alguém. Deus usa o canela de fogo. E eu fico até chorando, falando, Deus, o Senhor nunca falou desse jeito comigo. Para ver aquele filho pródigo que ficou na casa do pai, não tem? Aquele que ficou. Pior filho pródigo, Rafael, foi aquele que ficou na casa do pai. Que não aguenta ver o irmão voltando e sendo abençoado. Eu que mereci, não é verdade? E depois daquilo tudo, o irmão vem no pé do altar e pergunta assim, pergunta o pastor Francisco, que foi que Deus falou mesmo comigo? Bom, se nem ele lembra da promessa. O que foi que Deus prometeu para 2024? O que foi que Deus prometeu para a sua família, para o seu casamento? O que foi que Deus prometeu para a sua vida, para a sua saúde? Aleluia. O que foi que Deus fez de promessa para o seu ministério? O que foi que Deus prometeu para a igreja? Aleluia. A gente está ouvindo vozes demais, irmãos. A gente está observando demais o cenário caótico, crítico, natural. Deus quer que nesta noite, nesse tempo de crise, de dificuldade, o tempo todo o irmão falando, pastor, e o dólar subindo, o dólar descendo, e a gasolina, e o camarada nem carro tem ainda. Agora, se o cara não tem carro, está reclamando da gasolina, por que Deus vai dar um carro para ele? Não é para pensar, fico pensando, né? O camarada não tem um dólar.
euro. Meu Deus, pastor, o euro está hora. Eu não tenho euro. Para cá, irmão. Não nos guiamos pelo aquilo que a gente está vendo, não. Começa a declarar a promessa de Deus sobre a sua vida. As conquistas que Deus faz a gente ter na vida não são de mão beijada, não. Aqui em Goiás tem uma expressão, mão beijada. Porque o filho, quando queria uma coisinha do pai mais fácil, chegava a beijar a mão do pai. E o povo queria uma coisinha mais fácil do padre. Queria uma noveninha mais baixa, um negocinho, né? Aí beijava a mão do pai. A gente não está aqui beijando a mão de Deus, não. Nós estamos aqui dentro do coração dele. Aleluia. Vai ser do jeito que Deus te prometeu. Aleluia. Levanta a sua mão se você crê. Não vai ser do jeito que o diabo planejou. Não vai ser do jeito que o inferno se levantou arquitetando. Não, aleluia. Vai ser do jeito que Deus falou. Aleluia. E se tiver que restituir, Ele restitui. Aleluia. Se tiver que trazer de volta, Ele traz. Se o projeto é libertar, Ele quebra as cadeias, Ele arrebenta as cadeias, Ele arrebenta os ferrolhos de ferro esta noite. Aleluia. Não vai ser do jeito que o inferno está falando. Não vai ser do jeito que os homens estão pensando. Aleluia. Vai ser do jeito de Deus. Vai ser do jeito que Ele te prometeu. Aleluia. Ele conservou a promessa. E Deus conservou a sua vida. 45 anos enfrentando inimigos, desertos, provas, lutas. E ele nem merecia aquilo. Já era para ele estar naquela terra há muito tempo, por causa dos seus irmãos. Mas ele nunca murmurou. Esse povo incrédulo é por causa desses infelizes, dos murmuradores. Nunca reclamar. A Bíblia não tem um texto que Caleb reclama. Porque quem está olhando para a promessa não tem tempo para reclamar dos outros. Quem está olhando para os cachos de uva, ele só ficava pensando nos cachos de uva. Ei, mas vai ser bom. Aleluia. Eu não sei que dia que eu vou entrar, mas vai ser bom carregar aqueles cachos de uva. Aleluia. Goiânia vai ser bom demais aquele trem. Aleluia. Eu já estou olhando pela fé. Vai ser bom demais tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Vai ser bom demais subir os lugares altos de Deus. Aleluia. Vai ser bom demais, igreja. Deus conservou a vida dele porque ele conservou a promessa de Deus. Ele disse: Josué, Deus conservou a minha vida. E Deus conservou a minha força. Irmão, você está vivo. Tem propósito de Deus para você viver ainda, aleluia. Tem promessa de Deus para você conquistar, aleluia. Tem lugares altos para você subir, aleluia. Não é hora de ficar parado embaixo. Suba aos montes da fé, aleluia. Vai ser difícil, mas suba aos montes da esperança esta noite, aleluia. Você está vivo. Se naquele dia Caleb tinha esperança porque ele estava vivo, imagina nós, que além de nós estarmos vivos, o nosso Redentor, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo dentro de nós. Aquele que é a própria razão da vida, da existência. Aleluia. Eu encerro essa palavra simples da parte do Senhor, mas eu queria que você entendesse isso. 45 anos esperando, paciente. Perseverança tem a ver com paciência.
A arte de saber esperar em Deus. A arte não é uma coisa que você nasce com ela. Você aprende, você desenvolve a capacidade, o talento, a habilidade, a competência. Ele foi desenvolvendo. Paulo diz: eu aprendi a contentar com o que eu tenho. Ele não sabia. Ele foi aprendendo. Aos Romanos ele diz, no capítulo 5, que nós temos que nos gloriar na esperança da vida eterna. Mas não somente isso. Nós também temos que nos gloriarmos nas tribulações. Porque a gente vê o povo dizendo o seguinte: pastor, culto abençoado, a glória de Deus enche. Ele diz: eu quero ir logo para o céu, eu quero ver logo a glória de Deus, eu quero o céu, meu lugar é o céu, aleluia. Mas olha para cá, você está aqui na terra. Os projetos de Deus para o céu estão lá, mas os projetos de Deus para você aqui estão aqui. Você ainda está aqui. Tem gente que por causa da tribulação ele quer sair daqui. Eu não amo o céu por causa da tribulação que está na terra. Eu amo o céu por causa da presença de Deus. É para lá que nós vamos. Mas o Deus que está sentado no trono também está aqui na terra comigo. Ele habita dentro de mim, aleluia. Ele está presente comigo. A maior promessa dele foi: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, aleluia. Nós somos a morada dele, aleluia. Gloriarmos nas tribulações, porque elas produzem paciência. A paciência nos leva a experiências com Deus. Irmão, se a gente não tiver paciência na hora da crise, você não vai ter a oportunidade de viver coisas extraordinárias com Deus. Paciência numa UTI, paciência numa mesa de cirurgia, paciência vendo os filhos longe, para uma terra distante, num lugar difícil. Todo dia chega um dizendo: a Europa é cemitério de profeta, não é? Fala para a gente. Pois eu digo uma coisa para eles: basta um profeta no cemitério. Deus só precisa de um. E Deus está mandando uma família. Deus só precisa de um profeta num cemitério, aleluia. A tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, porque nós não podemos ser confundidos, porque o amor de Jesus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E Paulo continua dizendo, não acaba aí, ele diz assim: porque se Jesus na hora da sua morte nos deu o maior dom, se Jesus na hora que estava morrendo, sofrendo, na maior fraqueza de Jesus, no momento mais frágil da sua vida, Rafael, no momento mais difícil para Jesus, na cruz, no Calvário, ele desceu às regiões, na hora da morte, ele desceu às regiões profundas da terra, foi até o inferno, aleluia, e humilhou as ordens de Satanás. E Satanás arrancou das mãos do inferno de Satanás a chave da morte, a chave do inferno, aleluia, e triunfou e nos deu a vitória. Paulo está dizendo: imagina agora que ele está vivo, assentado à destra do Pai, aleluia. Irmão, o que Paulo está dizendo? Irmãos, tenha paciência, alegria. Alegrei-vos na tribulação, alegrai-vos na hora da prova e da luta, porque o Jesus que estava crucificado nos deu uma maior vitória. Mas ele não está morto naquele Calvário, ele ressuscitou. Imagina agora que ele está vivo, que ele não pode fazer por nós, aleluia. 45 anos suportando aquele deserto, mas olhando para a promessa. Deus conservou a minha vida e conservou a minha força. Essa força de Caleb não era uma força natural. Fique de pé, por gentileza, para a gente encerrar. Essa força não é uma força que vem da vontade humana, da academia. Eu vejo as pessoas indo para a academia todo dia. Hoje eu estava vendo uma coisa interessante na minha rua, ali onde a gente chega na igreja. Não tinha como eu estacionar o carro. Eu fiquei feliz. Eu falei, hoje a vigília vai estar lotada. Mas não era, porque o pessoal abriu uma academia nova do outro lado. Eu tinha percebido. TDAH.
Rafael, era academia. Essas pessoas que buscam a força do Hércules, do corpo, uma hora essa força vai embora, o tempo leva. Mas um Caleb de Deus que guarda a força de Deus, preserva a força da esperança na promessa de Deus, coloca a sua força em Deus. O salmista diz no 44, versículo 3: os nossos antepassados não conseguiram conquistar a terra prometida através dos seus braços. Não foi lança, não foi escudo, não foi espada, mas foi a mão de Deus, o braço do Senhor, o braço forte dele. O Deus de Israel, o rei de Israel, fez um decreto de vitória e colocou eles na terra prometida. Há um decreto de Deus sobre as nossas vidas, e é o decreto do Salmo 44, versículo número 5. O decreto dele é de vitória para a igreja. Há um decreto de vitória de Deus sobre a sua família. Há um decreto de vitória de Deus sobre a vida de Caleb. Aleluia, naquele dia. Eu acho interessante que ali em Hebron existiu um maior inimigo, historicamente falando, de Israel. O pai ancestral de Golias. Se Golias ia dar trabalho para Davi, imagina esse homem para Caleb. O Kiriat Arba, pai dos Anaquins, os Nefilins, os mais poderosos gigantes da história da humanidade. O maior e mais poderoso inimigo para um velhinho de 85 anos. Deus também. Aleluia. Não dava para ajeitar o menino quando ele tinha uns 46, 47, uns 50, uns 60. O maior, mais poderoso gigante, pastora Vilce, para um velhinho de 85 anos. A força que vem de Deus, ela é sobrenatural. Não dá para você ficar vendo pelos olhos naturais. É quando as pessoas olharem para você e não ver capacidade nenhuma. Deus vai te colocar em lugares, aleluia. Deus vai colocar pessoas aqui em lugares tão altos. Alguém vai olhar para você, não tinha capacidade para estar aqui, tecnicamente falando, academicamente falando, aleluia. Alguém vai menosprezar você dizendo: você não tinha capacidade de chegar nesse nível intelectualmente falando, você não tinha preparo financeiro para isso, aleluia. Porque Deus está colocando pessoas em lugares altos esta noite. Alguém vai olhar para o teu ministério e vai falar: você não tinha potencialidade para isso, aleluia. E tu vai dizer: eu não tinha, mas Deus, o Senhor Jeová, é a minha voz, aleluia. Deus vai pegar essa igreja e colocar em lugares altos. E alguém vai dizer: mas eles não tinham capacidade para isso. Mas Jeová, o Senhor, é a minha força. Não se contente com os lugares rasos. Teu ministério é grande. Não se contente com os lugares rasos. Deus te deu um casamento abençoado, aleluia, glória a Deus. Não se contente com os lugares rasos. Deus te deu uma família abençoada, os seus filhos são herança do Senhor. Deus tem promessa de Deus para a sua casa, aleluia. Não se contente com os lugares rasos. Não se contente com os lugares rasos, não são. Suba o monte da presença essa noite pela fé, aleluia. Pastor, mas lá em cima tem um gigante. Sim, mas acima do gigante está o nosso Deus. Eu vejo uma unção tremenda de gente que sonha em lugares altos, conquista coisa grande, conquistar, mas está vivendo uma situação pequena. Alguém está olhando: você não pode subir. Mas ele está dizendo: eu vou subir, não vou subir na minha força. Eu vou subir na força daquele que me conservou em vida, conservou a promessa, ainda conservou a minha força espiritual. Eu não vou subir na força do braço do homem, eu vou subir na força do braço do Deus vivo, aleluia, glória a Deus. Eu quero os lugares altos pela fé. Onde está você? Eu quero convidar rapidinho aqui na frente. Não é um hábito que a gente tem. É um momento especial de aclamar o Senhor e testificar
Alguém pela fé vai dizer: eu quero estar aqui na frente dizendo: eu não me conformo com os lugares rasos. Eu quero os montes, eu quero os lugares altos em Deus. Se você está aqui nesta noite e crê que Deus vai te levar aos lugares altos da fé, da esperança, das grandes conquistas, vem aqui na frente essa noite. Quero orar por você junto com os obreiros. Nós vamos estender a nossa mão. Aleluia. Nesse ano de crise, Deus está pegando empresários. Alguém vai dizer assim: como é que uma porta pode se abrir num tempo desse? Aleluia. Caleb disse: se o Senhor for comigo. Ele já não estava preocupado com a idade. Ele não estava preocupado com as suas armas. Ele não estava preocupado com a sua força. Ele não estava preocupado com o seu inimigo. Ele não estava preocupado com a estatura de criar arma. Ele só preocupava com: se o Senhor for comigo, se eu estiver na presença dEle, aleluia, eu vou subir nesses lugares altos, vou conquistar a promessa de Deus, aleluia, e a vitória vai ser grande. E não é uma vitória só para mim, não. A Bíblia diz que Deus prometeu para ele e para a sua descendência. Eu queria que você fizesse uma oração sincera, talvez a mais sincera que você já fez. Diga para o Espírito Santo: a circunstância está dizendo que eu não posso subir. Aos olhos dos homens eu não vou conseguir. Há conselhos me dizendo: desista. Os inimigos são poderosos, são gigantes. O tempo passou, isso não é para você, é mentira do diabo. Deus conservou a sua vida, Deus conservou a sua força, você conservou a promessa, aleluia, e Ele vai te dar a vitória. O Deus que te conservou no deserto é o Deus que vai te conservar no monte, aleluia. O Deus que te deu vitória no deserto vai te dar vitória no monte, aleluia. O Deus que te protegeu no deserto vai te proteger lá. O Deus que derrubou os gigantes no deserto vai derrubar os gigantes nos lugares altos pela fé esta noite. Diga para ele: tudo está contra mim, mas se o Senhor é por nós, e se o Senhor é por mim, aleluia. Paulo disse, Romanos capítulo 8, 31, se Deus é por nós, diga para ele: vem comigo. Se tu for comigo, 2024 é o ano da minha conquista. Se tu fores comigo, 2024 é o ano da minha promessa se cumprir, aleluia. Se tu fores comigo, 2024, o Senhor me levanta com poder e ousadia na terra, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu preguei a tua palavra. E agora é contigo, teus filhos. O inferno está dizendo para ele, o inferno está dizendo para ela que não é dele, que esse lugar não é dela, aleluia. Mas é mentira do diabo. O Senhor está dizendo: pode subir que eu estou contigo, minha filha. Pode subir que eu estou contigo, meu servo. Eu te gerei para os lugares altos da terra, aleluia. Eu te gerei para um lugar alto na unção, aleluia. Eu te gerei para um lugar alto na fé. Eu te gerei para o ministério de poder, aleluia. Essa igreja não foi gerada por ele, aleluia, para ficar nos lugares rasos, não, aleluia. Esse povo foi gerado por ele para chegar nos lugares altos da glória dele, da presença dele, pela fé, aleluia. Você está adorando e Deus está cumprindo promessas. Você está adorando e o inimigo está caindo, aleluia. Você está adorando e o gigante está caindo por terra esta noite. Você está adorando, aleluia.
Você vai subindo na intimidade, você vai subindo na oração, você vai subindo na intimidade da palavra, aleluia. Você vai subindo na fé, o inimigo desce, você sobe e o gigante desce. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Caleb disse: se o Senhor for comigo, aleluia, se o Senhor subir comigo, aleluia. Tem gente sentindo a presença dele aqui, aleluia. Tem gente que percebeu que esse cenário não é o cenário da sua derrota, não é o cenário do teu fracasso, não é o cenário do fracasso da tua família, do teu casamento. É o cenário do milagre de Deus para a sua vida. É o cenário que Deus preparou para aquele que crê na promessa, que crê no Deus que fez a promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. O inimigo pode ser grande, mas tu está subindo com aquele que é muito maior. Aleluia. Oh, e passo e candarabasuri, candarabadagashai. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Aqui tem pessoas que dizem: Senhor, eu estou pensando em investir um pouquinho mais, mas o mercado parou. Estou com medo. O povo não está querendo investir. Quem tem dinheiro não quer comprar. Quem tem um negócio não quer vender. Mas há um sentimento espiritual no seu coração, e Deus falando: é hora de crescer, é hora de subir, é hora de subir no monte. Essa porta que hoje é pequena, Deus vai fazer ela ser grande. Alguém que está pensando em investir e alargar os termos, crescer, mas estava olhando para o cenário, dizendo: não é hora. Deus está falando para você: é hora de subir. Essa é a hora, aleluia, glória a Deus. Deus está falando contigo. Essa pessoa que Deus está falando com ela, eu queria que a igreja, vamos orar. Suba o monte da fé. Eu queria que você levantasse a sua mão, filha, filho. Deus está falando: é agora que você vai subir. Os gigantes, os inimigos vão descer, aleluia, do monte, e você vai subir. Essa pessoa que estava pensando: pastor, eu queria investir mais, eu estou com medo do cenário. Levanta a sua mão bem alto. Que é agora que Deus fala contigo. É agora que eu vou abrir as portas. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando com as pessoas estão levantando a mão, mas Deus está falando com esse senhor aqui, de verde. Assim diz o Senhor para ti: esses dias tu falou comigo, Senhor, todo mundo está retrocedendo, esperando, mas Deus fala contigo essa noite dizendo: tu não é todo mundo. Tu tem uma promessa. Tu tem a minha presença. Eu preservei a tua vida, preservei a tua força, e é hora de subir, diz o Senhor. Esse sentimento não é seu, é meu, diz o Espírito Santo. E eu vou subir contigo, e todo mundo vai saber que eu sou o Deus que te coloquei no lugar mais alto. Assim diz o Senhor para ti. Eu estou vendo gente subindo nos montes altos da fé, aleluia, das conquistas de Deus. Aleluia. Deus está falando com alguém. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que têm problemas no casamento, mas Deus está sendo específico aqui. A tua família vai ser uma bênção de Deus, porque você é a bênção profética de Deus no seio da sua família. A minha tia estava naquele monte, um casamento tão difícil, porque Deus viu uma mulher frágil, franzina, uma força, uma autoridade. Por isso ela deu aquele gigante naquele casamento. Meu tio Antônio era duro.
Mas mais poderoso do que um coração de pedra é o martelo que esmiuça a penha. Deus pega o coração de pedra e transforma em coração de carne. Deus está falando com uma mulher aqui. Não precisa levantar a mão não. Depois tu fala com o pastor. A igreja fechando os olhos, adorando a Deus. Por muitos anos você conviveu com esse coração de pedra. Mas nesta noite eu falo contigo, filha. Eu estou esmiuçando a penha, porque tu diz para mim: eu não vou partir dessa terra. Eu não quero um casamento raso. Eu não quero viver a vida inteira nesse vale. Eu quero subir nos montes. Não importa quanto tempo durar, custe o que custar. Eu vou ficar, vou pagar o preço, aleluia, que for. Mas no final da história eu quero subir, aleluia, naquele lugar alto da promessa de Deus, de um casamento de um homem fiel e sábado. Eu quero ver o meu marido servir ao Senhor na tua casa, aleluia. E Deus está cumprindo essa promessa. Deus preservou a sua vida. Deus preservou a sua força. E você, porque preservou a promessa, vai subir com Ele no lugar mais alto da exaltação e do milagre. Deus está salvando o teu marido. Ele está falando contigo. Deus está pegando pessoas aqui, levando a lugares altos esta noite. É tempo de subir os montes, aleluia, da fé e da esperança. Ministérios poderosos estão sobre esse altar. Tem ministérios poderosos nesse lugar. Tem ministérios poderosos nesse altar. Aleluia, glória a Deus. Não é o tempo da falência da igreja brasileira. É um cenário que Deus está montando, aleluia, para os Calebes de Deus se apresentarem. Alguém que vai dizer: eu não dependo da sorte, eu não dependo do governo, não dependo de leis, eu não dependo do Supremo Tribunal Federal, não dependo do parlamento, não dependo. Podem influenciar as coisas externas da minha vida, mas aqui dentro não, aleluia. Ninguém pode arrancar de mim a promessa, ninguém pode arrancar de mim a esperança. Eu ainda preservo a promessa de Deus, eu ainda creio na promessa de Deus, eu vou viver a promessa de Deus, aleluia. E esse é o cenário que Deus está criando para a igreja brasileira se levantar. Não a igreja brasileira no sentido nacional, mas a igreja dele que está no Brasil. Os Calebes dele que estão no Brasil. É hora de você se levantar declarando: nós vamos viver um grande ano de avivamento no Brasil, aleluia. Esta igreja vai viver o maior ano de avivamento da sua história. Eu digo para essa igreja: preparem para receber as pessoas. Famílias inteiras vão bater nessa porta. Essa igreja vai ficar pequena, aleluia. Escuta que o Espírito Santo está falando com você. Esse quarteirão vai ser tomado pela glória de Deus. Deus fez uma promessa para essa igreja, e não é tempo mais de ficar nos lugares rasos. Deus está tirando essa igreja do vale, e Deus está colocando um monte da exaltação, aleluia. Eu estou liberando essa palavra para a Regional Formosa, aleluia, glória a Deus. Deus está pegando os pés deste ministério, aleluia, está levando os lugares altos, aleluia, para a glória de Deus. Vai haver um reboliço, vai haver um murmurinho na cidade. Alguém vai dizer: o que foi que aconteceu naquela igreja? Por que as almas estão marchando para lá? Aleluia. Por que as famílias estão falando daquele lugar? Porque a glória de Deus está na casa, aleluia. A glória de Deus está nesse lugar. Pastor Lindomar, prepare equipes. Mais ainda que o senhor é um excelente em preparar equipes, mas para receber famílias, acolher pessoas de todos os tipos, todas as classes, todos os níveis sociais, intelectuais, pessoas de baixo nível intelectual, alto nível intelectual, porque Deus não faz acepção de pessoas. E esse lugar vai ser um refúgio nos altos montes. Aqui o povo vai voltar a acreditar. Essas pessoas vão voltar a sonhar. Essas pessoas vão realizar promessas em Deus. Mas vai ser muita gente. Deus vai dar um sinal, e o sinal vai ser que daqui a um tempo vai ter um culto aqui que não vai ter lugar para caber as pessoas.
Quando esse dia chegar, tu vai saber que Deus começou a cumprir essa promessa. Pode subir um monte. E o Espírito Santo está indo longe, além dos continentes, além dessa fronteira. E está fazendo um reboliço lá. Por amor de ti, diz o Senhor. Uma coisa que Caleb não sabia é que Deus tinha preservado para ele algo muito maior do que ele esperava. Hebron significa monte das confederações, da unidade. Monte da unidade. Em Hebron, Deus reuniu todo o povo de Deus. Todos foram reunidos em Hebron. Não era apenas uma coisa que Deus estava fazendo para Caleb, era uma coisa que Deus estava fazendo para todos, para todo Israel. Era um lugar que todo Israel ia desfrutar. Quando Davi foi ungido rei, a primeira unção de rei, já na terra, no lugar dele, foi em Hebron. 2 Samuel capítulo 2. E todo Israel se juntou e disse, em uma só voz, unânime, reine sobre nós. Quando Deus dá a unção, não é natural, o homem não entende isso. A pessoa nem quer, mas foi Deus que falou. O Hebron é seu. Está descendo uma unção tão grande, de unidade. Muita coisa Deus está colocando no lugar, coisa que só teu coração sabe. Só teu coração sabe. E a promessa é muito grande. E foi Ele que fez. Se tu quisesse lugares rasos, o desafio não seria desse nível. Por que, Senhor? Porque você, meu filho, decidiu pisar nos lugares altos da terra. Os maiores desafios, os maiores gigantes, são preparados para os maiores. Não na visão humana, mas na visão do reino da fé. Tu diz, por que eu? Porque teve coragem de pisar, ué. Não estava olhando para o gigante, estava olhando para o cacho de uva, para a promessa. Esse é o tempo de Deus, um tempo difícil, de crise, de guerras. É esse tempo que Deus está honrando. E essa casa vai ficar pequena para o tamanho da unção, da presença das almas que Deus está trazendo para cá. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que então Josué abençoou Caleb. Irmãos, o homem tinha preservado a promessa. Tinha uma fé, uma visão descomunal na promessa. Deus preservou a vida dele, a força. Mas se Josué não libera a bênção, ele não podia subir. Não entende. Tem que ter um Josué. Tem que ter um Josué de Deus na sua vida. Margarete, sabe por que Deus está fazendo isso? Porque tu recebeu, Margarete, a unção do altar do Josué. Você crê nessa palavra? Aqui nessa igreja nós temos o pastor presidente, o pastor Francisco. Mas aqui na igreja local a unção está sobre a vida do nosso pastor. Pode pregar alguém. Se alguém pregar e não confirmar o que o pastor está pregando, está errado. Porque aqui tem a autoridade de Josué. E assim também é com o pastor Francisco, o pastor Domar lá em cima. Mas aqui entre nós, quando o pastor levantar a mão, e há uma geração que se levanta contra isso, os desigrejados, os antitemplistas, não tem que ter um líder. Se Caleb preservou tudo, e Deus preservou ele, mas a unção estava preservada na mão de Josué. Josué, Yeshua, representava Jesus, o pastor das ovelhas. Pastor, vem para cá, chega aqui, meu filho. Eu me encerro agora. Há uma unção de tamanha prosperidade e crescimento vindo para essa igreja, mas está debaixo da mão do Josué. Nós estamos vivendo uma geração que entra no Google, no YouTube, nas plataformas, e vai ali e pesquisar e buscar recursos teológicos, filosóficos, ideológicos. Mas o lugar de recebermos a direção de Deus é nesse altar. Nós temos um pastor, você tem uma direção de Deus, e você tem a bênção do Senhor. Amém? Pastor Lindomar, levanta as mãos, por gentileza, meu filho. Na direção de ministrar, pastor. Igreja, levanta a mão na direção de receber. Todos os lugares altos que esse povo vai subir, é porque estão debaixo de uma direção profética, de uma delegação profética, de uma autoridade espiritual.
E o Senhor está confirmando isso em cada coração aqui esta noite. Aleluia. Os lugares serão altos, mas não é a exaltação humana, é a exaltação de Deus, porque Deus exalta o que se humilha. Quanto mais humilhado nós somos diante de Deus, mais nós subimos. E Caleb não foi ali com ousadia, com revolta, ele foi ali com humildade e pedir a Josué: se você não liberar a bênção, eu não posso subir no monte. Se você não liberar a bênção, eu não posso viver os lugares altos da promessa. Mas nessa noite o pastor, o anjo da igreja, está com as mãos levantadas e está liberando a bênção sobre o teu povo. Aleluia, Senhor, Deus dos exércitos. E esse povo vai subir e conquistar os lugares altos pela fé. Não importa a dificuldade esse ano, não importa a dificuldade o ano que vem, o importante é que o Senhor fez a promessa e vai cumprir. Aleluia. E nós estaremos vivos para celebrar para a glória do seu nome. Assim, o ministro, o Senhor fará. Aplauda o Senhor Jesus, igreja.